dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente tá aqui pra fazer uma estreia de quadro novo aqui no canal, a Análise Veríssima, onde eu vou falar todas as minhas opiniões sobre uma série ou alguma coisa que eu gostei. E nada mais justo do que começar por Desconjuração, que começou esse canal em primeiro lugar. Então nesse vídeo eu vou estar dando todos os motivos de por que Desconjuração é muito bom, ou às vezes por que Desconjuração deixa um pouco a desejar. Então se você está interessado, ou se você não viu Desconjuração e quer ver, ou se você simplesmente quer saber minha opinião sobre, por favor fique até o final e você vai descobrir tudo sobre o que eu penso de Ordem Paranormal Desconjuração. Antes da gente começar, eu preciso dar alguns avisos rapidinhos. O primeiro é que essa análise é só minha opinião, beleza? Eu não tô dizendo aqui que o que eu tô falando é a verdade e que eu tô certo e você tá errado se tá discordando de mim. De modo nenhum. Eu dou minha opinião, você pode concordar ou discordar. Além disso, essa análise vai ser dividida em 3 partes. Eu vou analisar 3 categorias diferentes que compõem o RPG: produção, personagens e história. Os 3 pilares centrais, não só de Desconjuração, mas de praticamente toda obra audiovisual de respeito. Ah, e essa análise vai ser dividida em 2 partes, sem spoiler e com spoiler. A parte sem spoiler começa agora e vai até essa minutagem aí. Então se você só quer saber minha opinião rapidão, sem spoiler, nunca viu Desconjuração, vai até essa parte aí, depois para de ver. E se você quer saber minha opinião e já viu Desconjuração, sabe tudo o que acontece, então pula pra essa parte aí, onde eu começo a falar tudo em detalhes, bem em detalhes. Bom, pra você que não quer spoilers, mas ainda assim quer saber minha opinião sobre Desconjuração, provavelmente a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: essa história de RPG não é meio cringe, não? Bom, primeiro de tudo, se você usa cringe, por favor pare de usar agora. Segundo, se você quiser que seja cringe, vai ser cringe. Sabe, quando se trata de histórias, quando se trata de experiências, seja um RPG ou seja uma série, um filme, o que você tem que ter em mente na hora de começar a assistir aquilo, na hora de começar a consumir aquele conteúdo, é que você tem que querer estar imerso na história, você tem que querer que a história te prenda, você tem que querer estar interessado. Se você não quiser se conectar com aquela história, obviamente você não vai. Sabe, obviamente você vai achar ruim, obviamente você vai achar que não vale a pena, que é cringe, entre outras coisas. Então, a minha resposta pra você é: cara, assiste com a mente desligada. Esquece que é pessoas interpretando, esquece que não é real, esquece isso. E pensa como uma história, pensa como se fosse uma série, como se fosse um filme mesmo. E você vai rapidamente começar a perceber o quão legal é. Rapidamente a sua mente vai desligar e você vai ser completamente hipnotizado pela história. Então, uma vez que você já estiver completamente dentro e imerso no universo do RPG, é só correr pro abraço, porque é bom e é bom com força. É muito bom. Desconjuração é uma das melhores histórias que eu já vi na minha vida. Não só em questão de roteiro, em questão de narrativa, em questão de qualidade de história mesmo, qualidade estrutural, mas os personagens, sabe, as interações, as situações, as emoções, o mundo, tudo é muito bom, tudo é vívido, é fluido, é realista, mas obviamente não é realista porque é uma história sobre atividade paranormal e sobre investigadores paranormal no mundo paranormal, mas é ao mesmo tempo realista porque você sente que aqueles personagens existem, você sente aquela situação ali acontecendo, sabe? É muito incrível acompanhar essa história, estar imerso nesse mundo e poder sentir todas essas sensações absurdas de uma mídia que você nunca imaginaria sentir, que é um RPG. Ah, mas é só um monte de gente falando, sabe? É só a galera falando na tela e descrevendo o que tá acontecendo e tem coisa de dado, não é muito complicado isso não. Primeiro, o Cellbit fez o máximo possível para simplificar muito e nichar muito menos a experiência de um RPG. Então normalmente quando você vai jogar um RPG ou consumir um RPG, né, ver alguém jogando um RPG, você tem que se forçar a imaginar o rosto dos personagens, as cenas, as coisas, etc. Tudo que acontece você tem que imaginar. Mas Desconjuração não é só um RPG. Desconjuração é uma história, é um projeto, é uma coisa muito além. Desconjuração era transmitido, né, para 80 mil pessoas todo fim de semana. O último episódio pegou 120 mil pessoas. Então isso é muito mais que um RPG. O Cellbit tem uma puta equipe incrível por trás,
que faz as coisas nesse mundo viverem, que faz as coisas nesse mundo aparecerem nos nossos olhos. E é absurdo, sério, a produção disso daqui é outra coisa, é ridículo, você não vai acreditar na quantidade de coisa que tem pronta pra esse negócio. Você não sabe o que você tá perdendo. Ah, mas é muito grande. Olha, eu como um fã de One Piece, acredito que não existe nada grande demais. Então, se a qualidade tá lá, tamanho não é um problema pra mim. E eu te garanto que a qualidade tá aqui. Mas se você realmente acha que é um problema e você tem preguiça de começar porque é muito grande, eu recomendo você assistir o resumo de Desconjuração. Cada um dos episódios tem 4 horas e os 19 primeiros episódios são resumidos em um vídeo de 10 horas com toda a história até o episódio final. E o episódio final tem 3 horas e meia, 4 horas se não me engano, e aí você vai ter que ver o episódio final de qualquer jeito. Mas você economiza bastante tempo. Você vai gastar 14 horas da sua vida e normalmente você gastaria 14 horas em o quê? 4 episódios, 5 episódios. Então, tipo, você sai ganhando bastante. E olha só, se você realmente quer começar a Desconjuração, eu não recomendaria você começar por Desconjuração. Eu recomendaria você começar por O Segredo na Floresta, que é a temporada 2 de Desconjuração, a temporada 3. E O Segredo na Floresta conta a história que aconteceu diretamente antes de Desconjuração e é muito importante que você assista pra ficar bem por dentro. É necessário? Não. Você pode assistir Desconjuração sem ter assistido O Segredo na Floresta, mas eu vou te contar, você vai perder no mínimo 75% da experiência. Tendo assistido O Segredo na Floresta, tudo é muito mais mágico e muito melhor. Mas eu já aviso, O Segredo na Floresta não tem a quantidade de qualidade de produção e muitas vezes não tem nem a quantidade de interpretação do que Desconjuração tem. Desconjuração é um nível acima, mas ainda é muito bom. Eu diria que os personagens de Segredo na Floresta são até melhores. É isso. Então, se você não quer spoilers e tá com medo de começar no RPG, eu recomendo fortemente que você comece. É incrível, é uma experiência fantástica e você vai lembrar pelo resto da sua vida. Vamos ao que interessa, né? Discussão aprofundada e com spoilers. Bora! Bom, eu vou direto ao ponto aqui. A produção de Desconjuração é fantástica. Fantástica, fantástica em todos os sentidos. Nos mais diversos âmbitos, desde trilha sonora até design de personagem, até arte conceitual, cutscene, tudo extremamente bem feito. A live, a mestragem do Celt, tudo vai extremamente fluido e dá uma sensação de imersão que eu nunca vi em nenhum outro RPG, além de Desconjuração. Sabe, na maioria dos RPGs, você precisa imaginar praticamente tudo. Sabe, imaginar o rosto dos personagens, imaginar os monstros, os cenários, colocar uma música de fundo na sua cabeça para acompanhar a cena. Sabe, você precisa imaginar as coisas. Em Desconjuração, raramente você precisa imaginar de fato o que está acontecendo na tela, sabe? Tem arte de tudo, tem música pra tudo, tem narração pra tudo, é tudo incrível. Todos os âmbitos da produção são simplesmente incríveis e dão uma sensação de que você tá vendo aquela história, que você pertence àquela história como um espectador de fato, sabe? Imersão é uma coisa extremamente importante e a Desconjuração faz isso muito bem com a produção dela. Agora, falando um pouco mais individualmente de cada um dos aspectos da produção, começando pela trilha sonora. Olha, eu, pessoalmente, eu dou muito valor à trilha sonora. Eu acho que a trilha sonora é fundamental, é tipo um dos pilares não só da produção, mas de qualquer obra audiovisual. Eu acho que precisa de uma trilha sonora de impacto pra série, pro filme, pra obra no geral ter impacto, é necessário. Tanto é que quando eu vou ler um livro ou ler um mangá, eu ponho a trilha sonora daquilo. Se tem adaptação, eu ponho a trilha sonora da adaptação, porque eu acho indescritivelmente melhor com a trilha sonora. E Desconjuração tem talvez uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em qualquer coisa. Qualquer coisa. Júlio Victor, que é o homem que fez a trilha sonora, Sasha Grey's Wife, é um gênio. Esse homem é um monstro, eu não consigo expressar. É de longe a melhor parte do RPG, na minha opinião, é a trilha sonora. É a coisa que mais tem destaque, mas assim, não tem nem comparação com o resto pra mim. A trilha sonora de Desconjuração, mano, já a de O Segredo na Floresta, que é o antecessor de Desconjuração, já era incrível, mas na minha opinião não era o grande destaque. Aqui não, aqui a trilha sonora é o maior destaque. Pra mim, tudo nesse RPG é 10 mil vezes mais memorável
por causa da trilha sonora. E se não fosse Júlio Victor nessa obra, trabalhando com esse grupo, fazendo isso ser possível, RPG Desconjuração não teria 25% do impacto que teve. A trilha sonora é esplendorosa, eu não tenho nem adjetivos. É a melhor parte do RPG inteiro, é a trilha sonora. É genial, mano, eu só tenho elogios, é uma das melhores que eu já vi. Júlio Victor é um monstro, eu sou um fã desse homem. Além da trilha sonora, outros fatores de destaque também na produção é a arte. Tudo tem arte, tudo tem arte. Desde os personagens, monstros, cenários, inimigos, NPCs, tudo, absolutamente tudo. Os itens, os documentos, tudo tem arte. Até os flashbacks tem arte, cara. É demais, assim, é muito bom. Os NPCs aleatórios que aparecem, tipo, uma, duas vezes tem arte. Sabe, os lugares aleatórios que eles vão uma vez, duas vezes tem arte. Tudo tem arte, cara. Os mínimos detalhes estão em todos os lugares desenhados. É impressionante. O que a equipe de desenho fez em Desconjuração é impressionante, sabe? Eu só não considero acima da trilha sonora ainda, mas ainda assim é absurdamente... Nossa, é muito bom. Todas as artes são incríveis. As artes conceituais, as cutscenes, são maravilhosas, sabe? E a cutscene final é extremamente boa, cara. Nossa, é muito bom. Tudo tem uma arte impecável por trás. Então eu também não posso reclamar nem um pouco da arte de Desconjuração. Além da arte e da trilha sonora, outro fator extremamente importante na hora de se fazer um RPG, e especificamente um RPG, é o sistema utilizado para esse RPG e se esse sistema combina ou não com o RPG em questão. E no caso de Desconjuração, o Cellbit fez um sistema único e exclusivo para Desconjuração. Um sistema que foi feito por um programador experiente, que é o Over, em que ele colocou tudo que é necessário para essa história em específico funcionar. Então, o sistema do RPG foi feito para o RPG e é extremamente importante na hora de se criar o feeling da coisa. É extremamente importante na hora de transmitir o que o mestre e o que todos ali querem transmitir de fato. Então o sistema tem que ser muito bom. E com certeza ele é muito bom. O sistema de Desconjuração, que foi feito para a Desconjuração, é de fato muito bom. Mas tem um problema no sistema que eu não posso deixar de falar, que é que ele cai bastante. Diversas vezes o sistema cai, ele para de funcionar, os dados param de aparecer, as fichas dos players não atualiza e não atualiza na live e essas coisas. Pelo que eu fiquei sabendo, eu pesquisei um pouco, parece que isso foi culpa de ataques que o servidor de Desconjuração sofreu. E se for, é realmente uma pena, né? É uma coisa que realmente não é culpa da programação, não é culpa do Over, do Cellbit, nem de ninguém da produção, mas ainda assim eu não posso desconsiderar isso como um problema infeliz, que não foi culpa de ninguém, mas ainda assim um problema que existe, que às vezes não aparece o valor do dado, os players, a vida fica travada, ou a câmera trava e atrapalha com a imersão. É uma coisa que é infeliz, não tinha como evitar, mas ainda assim é um problema que existe, que eu não posso desconsiderar na hora de fazer essa análise. E por fim, talvez a parte mais importante da produção, eu falei que a trilha sonora, né, é o mais importante, mas essa parte tá logo ali junto com a trilha sonora, que é o mestre. A mestragem é uma parte essencial, é uma das partes mais importantes, e o Cellbit, que é o mestre, é extremamente bom no que faz. O Cellbit é incrível, a mestragem é sensacional, cara. A interpretação dos NPCs é incrível, a história de cada um deles é sensacional, a maneira como que o Cellbit trata, a maneira como o Cellbit apresenta as coisas, sabe? As situações que ele joga pra cima dos players em determinados momentos, as mudanças que ele decide fazer, é tudo muito bem feito e muito no lugar. O Cellbit manda muito como mestre. Ele é excelente. Apesar disso, tem um momento específico, e só um momento específico, que eu acredito que o Cellbit peca um pouquinho como mestre, que é no episódio 19, onde a player Calera comete um metagaming, que é basicamente, ela faz uma coisa que o personagem dela não faria por uma informação que só a Calera tem e não o personagem. O nome disso é metagaming no RPG, e a Calera faz isso. E nesse momento o Cellbit, ele
dá um showzinho meio desnecessário, ele faz umas coisas que eu não concordei, dando um esporro na galera ao vivo, atrapalhando totalmente o clima ali da luta, da boss fight, o que desceu bastante ali, tanto o episódio, quanto a luta, quanto a situação inteira. Então, de todo Desconjuração, em quesito mestragem, a única coisa, o único momento que eu tenho a reclamar do Cellbit é esse momento específico no episódio 19. O resto é impecável, o Cellbit é muito bom na mestragem e merece aplausos. Então, de modo geral, a produção de Desconjuração é sem dúvida a melhor parte do RPG. É a parte mais bem feita, que tem mais destaque, na minha opinião. É aonde você mais fica abismado com a qualidade do negócio. Pra mim, a produção é disparado a melhor coisa desse RPG. 10 de 10 total, monstruosidade absurda. A equipe por trás disso é fantástica, talentosíssima, de uma qualidade imensa, assim, que tem potencial pra fazer muita coisa incrível, cara. É sensacional, é realmente fora do comum. A produção é 10 de 10 e eu não tenho um A pra falar dela. Bom, chegou a hora de falar um pouco da história de Desconjuração, mas se você tá gostando desse vídeo, considere se inscrever aí no canal, dar o like, ativar o sininho para receber conteúdo novo toda semana. É extremamente importante para mim e eu agradeço demais. Compartilhe aí com seus amigos e vamos pro vídeo. Em comparação ao seu antecessor, O Segredo na Floresta, Desconjuração é uma história não só muito maior, mas com muito mais personagens, muito mais interações, muito mais monstros, muito mais inimigos, muito mais protagonistas e muito mais desenvolvimento no mundo em si. Desconjuração abrange muito mais temas e muito mais cenários diferentes, com possibilidades muito maiores que a temporada anterior não oferecia. O Segredo na Floresta era uma história mais de investigação e um tipo de mistério. Desconjuração é uma mistura de ação, mistério, suspense, terror, aventura e drama, além de pitadas de comédia aqui e ali, muito boas por sinal. Então, vamos abordar um por um dos principais pontos da história de Desconjuração. Talvez uma das coisas mais presentes em Desconjuração é o mistério. O Cellbit joga mistérios na sua cara o tempo todo. Mais especificamente, a primeira metade de Desconjuração é focada nos mistérios. O Cellbit apresenta um monte de mistério, um monte de pergunta e não dá resposta nenhuma. Ele só começa a responder as suas dúvidas lá pro meio, pra frente, mais ou menos no episódio 12 pra frente, é onde você começa a ter as respostas que você quer. Na verdade, o Cellbit faz isso não só com os mistérios. A primeira metade de Desconjuração é focada no desenvolvimento do mundo, dos personagens e da história no geral. Então, mistérios, ideias, coisas sobre o universo, coisas sobre os vilões, introdução de personagem, introdução de conceitos, tudo isso é feito na primeira metade, porque o Cellbit quer deixar a segunda metade pra ação, pra porrada e pro mistério ser solucionado. Então é como se Desconjuração fosse separado exatamente no começo, onde o Cellbit introduz todas as coisas que ele quer e expande o universo drasticamente na primeira metade, e na segunda ele resolve todos os mistérios e todos os problemas que ele jogou pra cima dos players começam a fazer sentido. E olha, é muita informação, viu? Se você gosta de mistérios, se você gosta de solucionar casos e ficar virando a noite fazendo teorias sobre as coisas que você gosta, eu garanto que você gostou muito de Desconjuração. Desconjuração tem muitos mistérios, muitas coisas pra você pôr na cabeça, pra você tentar lembrar, pra que no futuro seja impactante, sabe? Tem muitos pontos que você precisa prestar atenção e ficar lembrando para ter uma recompensa no futuro narrativamente. E nesse bololô de coisa você pode acabar se perdendo um pouquinho, principalmente quem for ver tudo de uma vez, sabe? Quem acompanhou semanalmente como eu, talvez não teve muito esse problema, justamente porque quando um episódio acontecia, a gente já se preparava, já analisava tudo o que acontecia no episódio e aí estava totalmente pronto pro seguinte. Então a gente não se perdia muito nessa mistura de informações e nesse bolo de coisa que o Cellbit tacava na nossa cara. Mas se você for ver tudo de uma vez, eu acho que vai ser bem mais difícil de você acompanhar e lembrar tudo e ficar sempre ali com tudo na sua cabeça, todos os mistérios que o Cellbit jogar. Pelo menos esse é o caso pra mim, porque eu fazia análise de todos os episódios, então eu conseguia lembrar melhor das coisas nesse formato semanal. Pode não ser o caso pra você, se você viu tudo de uma vez. Outra coisa em que a história de Desconjuração se destaca bastante é o terror, o drama, o suspense.
a sensação de perigo real a todo momento. O Segredo na Floresta, principalmente para as etapas finais, já tinha um toque desse drama, desse suspense no ar, mas em Desconjuração isso é triplicado, quadruplicado, sabe? A todo momento você tá tenso, atônito, esperando alguma coisa acontecer. O ar é pesado, a atmosfera é tensa, sabe? Quando você tá numa dungeon, a música, boa parte disso é por causa da trilha sonora, né? Que é incrível. Mas o Cellbit também é muito bom em deixar esse clima de suspense no ar, com as narrações, com os cenários que foram imaginados por ele, né, querendo ou não. A sensação de perigo real constante que Desconjuração dá pra gente é incrível, sabe? A todo momento você sente que um personagem pode morrer, a todo momento você sente que um personagem tá em perigo, sabe? Nunca é tranquilo, nunca é uma situação de boa, que não vai dar nada, sabe? É sempre perigoso e a tensão tá sempre no ar. E, especialmente em alguns momentos, o terror é real de fato. Teve situações em que eu passei mais medo em Desconjuração do que eu passei em muitos filmes de terror. Bons exemplos disso são praticamente todas as aparições do Espreitador. A Sucal no episódio 19 inteiro foi aterrorizante. E pra mim o melhor exemplo de todos é o Viajante nos episódios 9, 10 e 11. Cara, o Viajante foi outra coisa, velho. Esse monstro... especialmente a cena em que o Kaiser perde a memória e as fotos ficam bizarras e o Tristan morre. Cara, essa parte eu tremi na base demais. Outro destaque muito interessante da história de Desconjuração, mas que não necessariamente tem muito a ver com a história, é o mundo, o universo em que o Cellbit cria. Em comparação às primeiras temporadas de Ordem Paranormal, Desconjuração expande muito o universo, mas assim, muito. A gente descobre coisas sobre cultos novos, sobre rituais, mais sobre como funciona o outro lado, sobre a origem do outro lado, sobre backstory dos personagens, um monte de coisa. A gente tem informações novas demais sobre o universo e sobre os acontecimentos desse universo no passado em Desconjuração. Como eu disse, o Cellbit faz as coisas em um efeito bola de neve. Tanto os mistérios, quanto a tensão, quanto o universo seguem esse mesmo linha de raciocínio. A primeira metade de Desconjuração é focada em desenvolver o mundo dos mistérios e o drama, para na segunda metade essas coisas estourarem na sua cara. Todo o trabalho que o Cellbit fez no universo foi extremamente interessante e abriu várias fronteiras para as temporadas futuras e explicou muita coisa sobre as temporadas passadas que a gente estava em dúvida, mas também deixou de explicar muita coisa, né, Sr. Cellbit? Não, Sr. Cellbit. Mas enfim, tomara que na próxima temporada esse ponto seja mais bem explicado, porque eu não aguento mais. No geral, a história funciona muito bem e cumpre muito bem o propósito dela, de ser uma história de mistério, de intriga, suspense e terror, e que você vai ficar com a cabeça estourando a cada plot twist que acontecer. Uma história que você vai sentir diversas emoções, mas principalmente tristeza, tristeza e mais tristeza. Desconjuração é brutal. O Cellbit fala isso diversas vezes e se tornou meio que um meme já, mas é verdade. Por fim, eu quero falar uma última coisa sobre a história em que me incomodou um pouquinho, apesar de não necessariamente ter ligação com a qualidade da história em si. Que é que muitas vezes, pro Cellbit tornar a história mais interessante, pro Cellbit fazer algo que ele queira que aconteça na história acontecer de fato, ele sacrifica um pouco do espírito e do propósito de um RPG. E do que eu tô falando? Bom, toda a ideia de um RPG é que os players controlam o rumo da história. Eles dizem o que vai acontecer, o que não vai acontecer, depende deles para as coisas irem para frente. E em Desconjuração não é que isso não acontece, mas comparado às temporadas anteriores, a gente percebe muito mais o Cellbit ditando o rumo da história. Sabe, o Cellbit meio que põe eles numa trilha e eles têm que seguir ali e não tem muito pra onde eles desviarem. E por Desconjuração ser uma história mais focada no espectador, em quem tá assistindo, do que em quem tá jogando, isso é até entendível. Mas às vezes eu acho que o Cellbit passa um pouco do limite, principalmente nos momentos em que o Cellbit tira as escolhas dos players para gerar um momento legal de história. Por exemplo, o melhor exemplo disso na história inteira é o plot twist final. É a morte do Luciano. Escuta, foi muito bom, tá? Eu amei a morte do Luciano e, na verdade, não a morte, né? Mas a revelação de que o Luciano era o Keanu esse tempo todo. E o Cellbit ali começando a interpretar o Keanu no lugar do Luiz interpretando o Luciano. E aí o Fernando volta, e aí ele mata o Fernando. Eu gostei muito desse momento inteiro e eu achei que foi muito foda, sabe? Essa ideia de que quanto mais eles lutavam contra o paranormal, mais eles cavavam a própria cova e o inimigo estava entre eles o tempo todo e essas coisas eu gostei bastante. Mas, querendo ou não, isso sacrificou bastante o espírito de um RPG
de que os players dominam a história e as escolhas dos players é o que decide o que vai acontecer e se eles vão sair vivos ou não. Porque o Luciano era destinado à morte. Ou o Luciano morria antes do episódio final, ou ele chegava no episódio final e se tornava o Kian. E é isso. Além disso, o Fernando era outro, que não tinha muita escapatória naquela situação. Ele estava também destinado à morte. Portanto, os dois personagens do Luiz meio que iam morrer cedo ou tarde. E nem adianta tentar negar isso não, viu? Porque o próprio Celt fala que esse era o caso. No episódio de Revelando a Desconjuração, no episódio extra, o Luiz pergunta se o Fernando poderia escapar daquela situação e o Celt literalmente fala que o Fernando não tinha escapatória. Depois ele tenta corrigir, falando que tinha escolha sim, não sei o que. Mas a escolha era mais como ele ia morrer, ao invés de se ele ia morrer ou não. Apesar disso, eu achei que a decisão do Celt nesse plot twist final em específico foi acertada. Porque foi um momento incrível que com certeza subiu muito a nota do bagulho. Mas ainda assim, se o Celt começar a fazer isso muito nas próximas temporadas, vai começar a perder o sentido de isso ser um RPG. Sabe, se o Celt começar a sacrificar as escolhas dos players e tirar o poder de decisão deles pra fazer o que ele quer que aconteça na história acontecer, vai começar a ter uma vibe mais de filme, de série, e vai ficar tipo, tá, por que você tá fazendo isso de um RPG e não simplesmente de um livro? Por que você não lança um livro dessa história, por exemplo? Mas, enfim, eu espero que o Celt não torne Desconjuração em uma história linear, em uma história que eles dita o rumo das coisas e não os players. Até porque a morte do Luciano não é o único exemplo disso não, viu? A morte da Elizabeth também pode ser classificada como um momento em que o Celt tira um pouco o poder de escolha de um player pra fazer uma cena que ele acha que vai ficar legal. Apesar disso, é meio ambíguo se a Liz podia sobreviver ali ou não, então eu nem vou considerar direito. Mas se eu fosse ser bem chato, eu colocaria essa situação nessa lista também. Então, de modo geral, isso só acontece uma vez e meia, vai, em Desconjuração inteiro. Então, eu perdoo. Mas se isso começar a acontecer demais na próxima temporada, por exemplo, eu não vou gostar nem um pouco. Porque vai tirar o motivo pelo qual a gente tá assistindo isso, que é ser um RPG de qualquer coisa pode acontecer e de os players ditarem o rumo da história de fato. Vamos falar então da parte mais importante, não só de um RPG, mas de qualquer história. Os personagens. Não importa se é filme, série, novela, RPG, mangá, anime, os personagens são a parte mais importante. É por meio dos personagens que você se conecta com a história, que você sente as emoções que o criador quer que você sinta. É por meio dos personagens que você se conecta de fato, que você entra naquele universo e fala, nossa, isso aqui mexeu comigo. E os personagens são especialmente focados e especialmente destacados em RPGs. Justamente porque são pessoas reais ali controlando eles e cada um se preocupa com seu próprio personagem. Sabe, em um livro ou uma série, o criador da série tem que se preocupar com todos os personagens. Ele tem que se preocupar com tudo que está acontecendo, dar personalidade para cada um deles e, sabe, as ações dele, ele tem que cuidar de tudo. Aqui no RPG, cada player controla o seu personagem e isso deixa muito mais fácil para os personagens brilharem individualmente. O RPG tem essa vantagem acima de qualquer outra mídia de entretenimento porque os personagens são muito mais vivos dessa forma. Você sente muito mais eles, você se conecta muito mais com eles a partir de um RPG. E não dá pra negar que os personagens de Desconjuração são extremamente relacionáveis. Sabe, você se importa com eles, você se conecta com eles, você sente o que eles estão sentindo muitas vezes. Sabe, Desconjuração é tocante, é trágico, triste muitas vezes, muitas vezes, por causa dos personagens tão reais e tão incríveis que esses players e streamers maravilhosos conseguiram entregar. Se você não viu os meus vídeos analisando o personagem do Joe e o personagem do César, né, o Kaiser, o Angel of the Night, eu recomendaria você ver. Eu gosto muito daqueles vídeos e eles são um resumão do personagem, porque ele é tão incrível, a história dele, as motivações dele, cara, nossa, é um bagulho que eu fico maluco de pensar, assim, é incrível. Depois de tanto tempo acompanhando essas histórias e acompanhando a jornada desses personagens, ver tudo isso acontecendo com eles e ver o desenvolvimento e o final de muitos deles é emocionante e é brilhante, cara, é incrível. De longe, os melhores personagens são os que vieram das temporadas anteriores, mas assim, não tem nem muita comparação, né, velho? É difícil, eles são muito superiores aos outros, cara. Kaiser, o Arthur, o Joey, a Elizabeth, a Ivete, a Agatha, até a Agatha, o Cerberus, são muito melhores que
quase todo o resto. É o destaque absoluto, é o trio de ouro. Até a Yvette, que nas poucas vezes que ela aparece, a gente já tem uma conexão tão forte com ela, que todas as cenas que ela aparece é muito emocionante. Cara, todos os personagens que vieram de O Segredo na Floresta são os melhores e não tem muita discussão, não tem, simplesmente não tem. Agora, os personagens que vieram de Desconjuração, os personagens que a gente foi introduzido em Desconjuração, também são excelentes. Não tô dizendo que eles são ruins. A Erin eu gosto, o Luciano e o Fernando são legais, o Tristan é muito bom. Todos esses personagens são legais, são bons de acompanhar e tem um desenvolvimento, por mais que às vezes pequeno, difícil de perceber, ele tá lá e é legal de acompanhar. Mas eu devo dizer que pra pegar o jeito, sabe, pra chegar nesses personagens, eles realmente começar a sentir uma conexão com eles, demorou um pouquinho muitas vezes, sabe? A personagem da Erin foi uma personagem que começou a se conectar comigo de verdade, só da metade pra frente, e só pegou de um jeito que eu falei, nossa, que personagem incrível que a Erin, foi só no episódio 15. Antes disso eu até gostava da Erin ali, mas nada demais. O Fernando e o Luciano são outros. O Fernando, eu nem me importei com ele durante praticamente todo o RPG, eu não me conectei, não consegui me conectar com ele. Mas o Luciano, ele até que no começo foi o personagem que mais me interessou. O Luciano ali, até o episódio 7, 8, era o personagem dos personagens novos que eu mais gostei, que eu mais estava interessado e mais conectado. O Dante subiu muito, mas assim, o Dante ficou em primeiríssimo dos personagens novos, assim, não tem nem comparação. O Dante é o único dos personagens novos que tem 1% do desenvolvimento e qualidade dos personagens antigos. 1% eu exagerei, mas é o único que consegue se equiparar em conexão, qualidade, e é o único que consegue ser palpável e emocionante que nem os antigos. E quero muito ver ele em Calamidade. A Beatrice, ela nem teve muito tempo, na verdade. Os personagens novos, de modo geral, eu só senti uma conexão grande com eles da metade pra frente. E a Beatrice morreu ali logo no começo, no começo não, né? No começo da metade. Apesar disso, eu achei que a história dela foi muito interessante. E ela, como uma ferramenta da história, foi muito bom. Foi uma adição que eu sinto que sem a Beatrice, Desconjuração não seria o mesmo, principalmente porque a gente não teria o trabalho incrível de personagem que o Hakim fez no Dante. A gente não teria o backstory sensacional da Beatriz, que a cena ali dela se transformando foi muito legal. As cenas com o viajante não teriam muito menos impacto se não fosse a Beatriz. Então assim, apesar dela ser o personagem dos novos que eu menos me conectei, ela ainda tem um valor relativamente alto na história. Os vilões em Desconjuração são muito interessantes. O Gal e o Kian, que são os dois principais, assim, né, os maiores vilões, vou contar pra vocês. No começo, ali no episódio 6, quando eles fizeram a primeira aparição, eu fiquei muito impactado, assim, eu falei, nossa, muito pica, eles são muito bons esses vilões, meu Deus, vai ser muito foda, eles vão ter um desenvolvimento muito foda. E eu vou contar pra vocês que eu esperava mais. E eu esperava mais, não porque eles não tiveram o desenvolvimento que eu queria que eles tivessem, eles tiveram, mas demorou muito, sabe? Demorou demais. O Gal e o Kian, que são os dois vilões principais, só aparecem em 2 episódios, sabe? O Gal só aparece em 2 episódios e tipo, em um deles ele aparece muito pouquinho. E o Kian, na verdade, eu falei que ele aparece em 2 episódios, mas na verdade ele só aparece em 1. Né? Porque no 6º episódio, que foi onde ele apareceu pela primeira vez, foi só um existido ali, fingindo de Kian, né? Era o Fernando. Enfim, não era o Kian de verdade. O Gal apareceu sim em 2 episódios, mas o Kian só apareceu no finalzinho, só apareceu no último episódio. E apesar da gente ter bastante lore dele, né, ser um vilão que tá conectado a tudo é o Kian, é tudo por causa do Kian, o Kian sabe. Eu senti a falta da presença do Kian em si, do personagem do Kian. Quando ele apareceu no episódio final, né, quando ele aparece de fato aqui, ele é muito bom, sabe, ele traz um clima diferente, ele traz uma atmosfera diferente, ele tem as situações, a cena do Kian aparecendo proporciona a melhor cena de Desconjuração de longe, que é o Cinerário do Kaiser, né, que eu acho que é indiscutível isso. Então o Kian foi muito bom quando apareceu, mas demorou demais, sabe? O Sabbath podia ter feito alguma coisa pra gente sentir um pouco mais de conexão com o Kian, porque tudo que a gente ficava sabendo era o nome dele sendo jogado pra lá e pra cá, coisas que ele fez, deixou de fazer. E o Kian em si a gente só viu por muito pouco tempo. Tudo bem que na próxima temporada provavelmente a gente vai ver muito dele, mas poxa, eu sinto que ele deixou um pouquinho a desejar
na quantidade absurda de hype que a gente ficou 19 episódios pegando pra ele. O Gal, no entanto, eu não senti toda essa decepção não. Eu achei que o Gal foi muito bom, ele é bem carismático, ele é bem sádico, mas ao mesmo tempo bem real, sabe? Ele tem um planejamento interessante, ele é interessante, o Gal é interessante, eu gostei dele. Ele apareceu pouco, mas o pouco que ele apareceu, ele brilhou bastante. A boss fight dele, na minha opinião, é a melhor de todas. Então, o Gal é massa. Mas a gente não tem só vilões humanos em Desconjuração. A gente tem também os monstros. E olha, Desconjuração tem os melhores monstros que eu já vi em qualquer obra de ficção. É realmente uma coisa incrível os monstros de Desconjuração. O design deles, o comportamento deles, o lore deles, cara. A coisa que faz eles existirem, sabe? Os motivos da existência deles. É incrível, é muito bem feito e é de fato assustador, sabe? Os monstros, eles são realmente brutais e tem um tempero diferente, cara, é inexplicável, assim. Os meus monstros preferidos normalmente são monstros que tem mais criatividade neles, que tem mecânicas diferentes, que tem um motivo interessante e que são perturbadores da própria maneira, sabe? E bom, não existe nenhum monstro que se encaixa melhor nessa posição que o Viajante. Eu não preciso falar nada, é o melhor monstro pra mim, na minha opinião. É o melhor monstro de Desconjuração. O Espreitador também é incrível, a Mulher Afogada é legal. Os monstros da Mansão Endiabrada, de modo geral, eu achei eles muito massas. A Sucal é muito foda, muito pica, a cutscene dela é uma das melhores, sabe? Então, os monstros são sensacionais. Tem alguns monstros que eu me conectei menos, alguns que eu achei mais da hora, alguns que eu achei menos. Mas de modo geral, mano, todos eles funcionam muito bem, ainda mais com a trilha sonora, que a maioria deles tem trilha sonora só pra eles, sabe? Que é incrível, né? Eu já cansei de elogiar a trilha sonora aqui. E por fim, eu queria falar uma coisa que me incomodou um pouquinho em relação aos personagens em Desconjuração, que é o acordo do Joey com a seita das máscaras aí. Por que isso te incomodou, Veríssimo? Porque a gente não viu. Ah, beleza, se a gente tivesse visto, teria quebrado o clima. Mas depois que o Joey se sacrificou, sabe, podia ter um flashbackzinho no começo do episódio 18? Ia matar alguém? Não ia. Ah, mas deixa mais emocionante. Se a gente soubesse o que aconteceu naquela cena, deixaria mais... não perderia o feeling. Cara, primeiro que eu discordo disso. Eu acho que é essencial que a gente soubesse o que aconteceu entre o Joey e a Seita das Máscaras, porque a gente tá acompanhando nessa história os personagens. A gente tá acompanhando a visão deles. E tudo que tá acontecendo na visão deles é o que a gente vê, sabe? A partir do momento que a gente perde a visão dos personagens, o que sobra? Nada. Não tem como a gente acompanhar a história de outro ângulo. Pelo menos não em um RPG. Em Um Segredo na Floresta a gente teve flashback da equipe Kelvin, sabe? Que foi um episódio incrível. E aqui a gente não teve nem um flashbackzinho do Joey, sabe? No episódio 6... É um excelente exemplo, a gente teve flashback da Liz pra saber o que aconteceu com ela. Não foi só a Liz falando vagamente o que aconteceu com ela, a gente teve um flashback. Por que não teve com o Joey? Por quê? Eu acho que, sabe, de novo, perde um pouco da essência do RPG quando a gente não sabe o que acontece com os personagens, que é o básico. A gente não sabe exatamente o que rolou, que diálogo foi esse, sabe? Por que a Seita das Máscaras separou o Joey, exclusivamente deixou o Joey de fora? Por que o Joey... como ele fez, como foi a conversa, sabe? Não teve, e isso decepciona um pouco. Eu achei que o Selbit ia falar isso, pelo menos falar um pouco desse diálogo que aconteceu no Revelando a Desconjuração, mas não, ele não falou também. Então eu fiquei meio triste com isso, é isso. Mas de modo geral, eu não tenho muito o que reclamar dos personagens. Demora um pouco pra gente se conectar com os personagens novos, talvez porque não teve muita oportunidade ali, talvez porque o excesso de ação talvez atrapalhou um pouco o desenvolvimento dos personagens, que acontece mais na calmaria, acontece mais no diálogo. A gente teve momentos de desenvolvimento de personagem muito bons no meio de lutas ou depois de lutas, mas esses momentos foram dos personagens que a gente já conhecia, né? Dos personagens de O Segredo na Floresta e não dos personagens novos, o que é um saco, né? Porque os que a gente já conhece, a gente não precisa que eles fiquem melhores ainda. Não tô reclamando que eles ficaram melhores no meio das lutas, né? Mas era ideal que os personagens novos tivessem evoluído nessas situações, não os antigos, né? De modo geral, muito bons os personagens. Alguns decepcionaram um pouquinho, outros superaram minhas expectativas, então de maneira geral, show de bola. E esse foi o vídeo.
Muito obrigado a você por ter ficado até aqui comigo. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível, porque esse vídeo deu um bom trabalho para fazer. Me segue lá no Twitter, @fanordem, e no Discord do canal também, entra aí, o link das duas coisas está na descrição. Comenta aí o que você achou, se você acha que eu falei coisas corretas, se você acha que eu fui equivocado em algumas, se você acha que eu podia melhorar a minha análise, que eu poderia melhorar a minha análise. É muito importante para mim, por favor, eu preciso do feedback de vocês. Acabaram os vídeos de desconjuração no canal, não tem mais o que falar, mas Ordem Paranormal de maneira nenhuma acabou, e quando Calamidade começar, vai ter mais vídeos sobre, com certeza. Se não é o fim do canal, esse é, na verdade, só o começo. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui, até hoje. A todos os meus 4,5 mil inscritos. Muito obrigado, de coração. Tchau!